Muito bem, nós vamos começar mais um vídeo da semana. Hoje vamos falar com uma advogada, doutora Karen Nakabashi. A doutora Karen trabalha no Sindicato dos Trabalhadores nos Laticínios, que é presidido pelo Geraldinho, nosso amigo Geraldo, que recentemente nos concedeu uma entrevista e falou acerca de um avanço, digamos assim, que o sindicato obteve na questão da terceirização. Aquele sindicato que engloba trabalhadores de laticínios, café, fumo e outros segmentos, conseguiu a representação dos terceirizados. Então, o trabalhador que é terceiro de uma indústria, ele não é estranho ao sindicato, ele passa a integrar organicamente a entidade. Então, eu queria saber com a doutora como é que isso foi obtido. Então, foi um procedimento, é até antigo, de 30 anos atrás. Começou lá em 97, quando o sindicato, para abranger os terceiros, ele fez umas assembleias e, junto ao Ministério do Trabalho, pediu a abrangência dos terceiros na carta sindical. E essa carta sindical foi concedida em 2000, e em 2009 nós fizemos a incorporação do Sindicato do Fumo. E com a incorporação, em 2009, o Sindicato de Terceiros ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho, pedindo a nulidade desse ato, que não poderia ter os terceiros na carta sindical nossa, porque a representação era deles. Nessa ação, que durou de 2010 até fevereiro de 2016, quando houve o trânsito em julgado, nós ganhamos, e o tribunal, o TST, entendeu que os terceiros são representados pelo sindicato da atividade principal, da indústria. Por quê? Porque os terceiros, eles estão no dia a dia da indústria. Eles trabalham junto com o tomador, e o tomador está lá vendo, ele dá ordem diretamente para ele. Por que ele não seria pertencente ao sindicato da categoria principal, se está no cotidiano dele trabalhar naquela indústria? Então, ele entendeu que, pela especificidade nossa, como é um sindicato mais específico, dos trabalhadores das indústrias, também tem que representar os terceiros. Perfeito. Doutora, agora, essa regra obtida pelo Sindicato Laticínios, ela, mediante a nova lei 4.332, se não me engano, ela poderá ser, digamos, aplicada por um sindicato de metalúrgicos, de alimentação, de químicos, ou cada caso é um caso? Não, eu acho que os sindicatos, justamente, é algo que aconteceu com a gente há 30 anos atrás, mas é tão atual, porque todos os sindicatos devem fazer essas alterações estatutárias e abranger os trabalhadores, de forma a fortalecer a categoria. Então, não independe se é químico, metalúrgicos, eles têm que fazer essa alteração e abranger os terceiros, sim. E, mais do que nunca, eles precisam ser protegidos. Sim. Agora, doutora Karen, os terceirizados, ou os trabalhadores que trabalham numa determinada planta, mas são contratados por uma terceira, eles têm os mesmos direitos que os demais trabalhadores? A convenção coletiva dá cobertura ou há itens específicos para esse tipo de trabalhador? Atualmente, se o trabalhador terceirizado não tiver abrangido na convenção coletiva, ele fica à margem, realmente. Por isso que os sindicatos precisam alterar e atualizar os seus estatutos, atualizar suas cartas sindicais, para abranger eles e, dessa forma, equiparar os trabalhadores da categoria principal, para que eles tenham os mesmos direitos. No caso dos laticínios, então, tem direito a piso, cesta básica, adicional noturno maior do que prevê a lei, tudo isso? Sim, sim. No caso do laticínio, sim, porque eles estão abrangidos pela gente. Inclusive, assim, o fato de a gente também representar os trabalhadores tomadores de serviço é um poder de pressão maior para que as empresas intermediárias respeitem os direitos dos trabalhadores também. Perfeito, porque a nova lei, era 4.330, depois mudou, ela precariza muito as condições de trabalho dos terceirizados. Como é que se faz isso? É uma assembleia? Chama esses trabalhadores para uma assembleia? Porque eu quero crer que é preciso primeiro ter a anuência dos trabalhadores, afinal, tem que perguntar para ele, para o Antônio, para o José, para a Maria, para a Antônia, você quer pertencer a este sindicato? As condições são essas. Vocês fazem assembleia? Você recomenda que se faça assembleia sempre? A assembleia é o instrumento principal de um sindicato, é onde o trabalhador expressa a opinião dele sobre todas as reivindicações sindicais, inclusive a de ser abrangido por aquele sindicato. Então, é essencial que se faça a assembleia, que se publique o edital, para que tenha publicidade, e o sindicato faça isso dentro da regra legal, para que não tenha nenhuma impugnação.
Então, tem que ser feita a assembleia, tem que ter anuência, sim, e depois fazer o procedimento junto ao Ministério do Trabalho para que isso seja regularizado. Agora, a nova lei, ela não vai dificultar que o sindicato faça prevalecer a atividade preponderante? Porque ela flexibilizou demais a contratação e, digamos, tirou a responsabilidade, não é mais litisconsorte, etc. Mesmo assim, você acha que é possível abranger esses trabalhadores terceirizados? Sim, a nova lei, ela realmente, agora ela prevê que toda atividade fim da empresa pode ser terceirizada. Então, com isso, o sindicato tem que se contrapor. Só que ele não só se contrapor da resistência política, mas da resistência legal. Ter meios, através de procedimentos administrativos e jurídicos, que permitam ele fazer a defesa desses trabalhadores e, com isso, fazer a proteção deles também. Do mesmo jeito do trabalhador da atividade principal. Doutora Karen, no caso do jurídico do Sindicato dos Laticínios, vocês percebem a existência ainda de trabalhadores terceirizados que não estejam abrangidos pela convenção, ou a cobertura já é de 100%? Não, ainda a gente tem lutado muito para que as empresas intermediárias consigam se equiparar aos outros. Ainda a gente tem problemas ainda assim, mas por isso que o sindicato faz a defesa deles também. Mas a gente vai chegar no 100% de proteção de todos. E esse trabalhador ele pode se sindicalizar como qualquer outro e ter os benefícios do sócio que o trabalhador do café, do leite, etc., tem? Sim, o trabalhador terceiro pode, sim, se filiar ao sindicato dos laticínios, sim. Se ele está terceirizado, mas ele trabalha lá junto das empresas que estão no laticínios ou no café, ele pode se sindicalizar, sim. No caso, por exemplo, de um acidente, que o setor da indústria, dependendo do segmento, tem muito acidente ou doença ocupacional. Hoje em dia não se fala mais doença ocupacional, fala doença do trabalho. A convenção cobre também esses terceirizados. E te pergunto, caso aconteça um acidente ou uma doença, o jurídico do sindicato atende? O jurídico atende, a gente atende todos. Inclusive, eu estou com um caso lá justamente de um terceiro que sofreu uma dispensa por justa causa e agora a gente está entrando com o processo contra as duas, tanto a tomadora quanto a terceirizado. Agora, em relação aos acidentes, aí a proteção tem que ser maior. A gente ainda não consegue assim, não pegamos o caso para responsabilizar as duas, mas eu entendo que a tomadora, independente da lei nova, ela continua com a responsabilidade dela, independente se é solidária ou subsidiária. Porque hoje, atualmente, agora, a partir da lei nova, ela é subsidiária, mas ela continua responsável. Doutora Karen, muitos problemas acontecem porque quem vai contratar o serviço, a tomadora, às vezes não conhece a sua responsabilidade, ou, de forma conveniente, ignora a sua responsabilidade. O sindicato ele faz tratativa junto ao setor empresarial, esclarece, orienta dos riscos de contratar de forma irregular? Sim, a gente sempre esclarece. A gente não consegue assim intervir na contratação da empresa, porque é um negócio feito entre eles. Mas quando essa empresa aparece no sindicato por meio dos trabalhadores, a gente automaticamente vai para a tomadora e pergunta: vamos ver o que está acontecendo, tem coisas sendo feitas incorretas com o trabalhador, onde vocês vão corrigir os problemas, entendeu? A gente entra quando a empresa entra na tomadora, mas a gente só não consegue ainda, porque daí é uma faculdade deles contratarem, escolherem a empresa, que a gente não consegue interferir na contratação da empresa, mas na defesa deles quando põe o pé na empresa, sim. Um trabalhador da empresa mãe, da empresa principal, ou um trabalhador terceiro queira procurar o sindicato, dias e horários dos plantões do jurídico e em que endereço? Lá no sindicato eu atendo de terça, quarta e quinta, das 9 até as 15 horas, lá na Avenida Celso Garcia, 1588, aqui no Belém.